Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Theory. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é possível você jogar RPG de mesa apenas usando o Discord. Se você não sabe, o Discord é um aplicativo de voz que você pode usar ele tanto para fazer conversa aí através de texto, né, nesses canais aqui que tem uma hashtag antes, ou chat por voz nesses canais que tem uma alto-falante antes aqui. Muitas pessoas não têm acesso a um computador para usar o Roll20 ou então qualquer outro software aí de VTT. O Discord é um aplicativo que permite que você jogue o RPG. Ele não é feito exatamente para isso, mas ele permite com algumas coisas que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, tanto por voz quanto por texto. E eu vou mostrar como fazer isso aqui. Ele é disponível para Android, para computador também, Windows, Linux e até para usar através do navegador. Então é uma alternativa para você que achava que não tinha como jogar RPG, passar a jogar a partir de agora. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona e o que a gente vai ter que fazer. Mas antes eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da interface do Discord, né, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar entenderem um pouco como é que funciona. Eu já falei desses canais aqui, como é que eles funcionam, né? E aqui do lado esquerdo você pode ver os servidores que você está. Então se eu clico aqui, eu vou ver os canais daquele servidor em específico e aqui o canal que eu estou no momento, né? Então aqui eu vou entrar no servidor da Taverna, né, que é o nosso servidor aí, e vocês podem ver que eu estou aqui no Leia-me. E aqui tem algumas informações do Leia-me, né? Se eu arrastar para o lado direito, vocês podem ver que eu vejo todas as pessoas que estão online naquele momento, né? Não necessariamente dentro do servidor, mas que pertencem àquele servidor, que tem esse servidor aí adicionado às suas listas. O interessante do Discord é que ele permite que os chats de texto e de voz funcionem em paralelo. Então eu consigo, por exemplo, entrar em um chat de voz, né? Quando eu clico no chat de voz, por exemplo, ó, esse que tem o alto-falante, que eu me conecte à voz. E aí quando eu faço isso, vocês podem ver ali que aparece que eu estou no chat aberto e minha voz quando fica verde assim é porque eu estou falando, né? Ela está sendo emitida. Se tivesse outra pessoa aqui dentro, ela apareceria aqui e eu poderia estar conversando com ela, né? Se eu quiser mudar, aumentar ou tirar o volume, o alto-falante ou sair, eu posso clicar nessas opções aqui embaixo, tá? Se eu quiser me desconectar, eu simplesmente clico aqui, tá? Mas o interessante é que eu posso estar aqui conectado no canal de voz e ao mesmo tempo ler as informações de um chat de texto, por exemplo, aqui. Isso permite que a gente coloque aqui imagens e faça as próprias rolagens de dado através aqui do chat do Discord, tá? Outra coisa que você deve ficar atento é nesse menu aqui inferior, para saber se você está realmente conectado, né? E para configurar a sua voz aqui na questão da sensibilidade, né? Porque como é via celular, eu recomendo que você use aí um fone de ouvido, porque uma coisa que incomoda muito é aqueles barulhos de fundo e tudo mais, e o fone de ouvido ele costuma melhorar isso, né? Para não dar eco e tudo mais. E aí, em último recurso, no celular, você pode usar aqui o apertar para falar. Quando você faz isso, ele vai ficar exibindo esse botão aqui embaixo, né? Que aí quando eu tô falando ou não tá aparecendo nada lá, mas se eu segurar ele aqui, ele volta a falar. Então se está muito barulho de fundo, não tem outra alternativa, você pode usar aí o apertar para falar, que no celular não fica tão bom quanto no computador, mas no computador eu sempre uso, é o meu padrão. Para fazer as rolagens de dados e outras coisas, você pode jogar na base da confiança, né? E a pessoa joga na casa dela e com dado físico e fala o resultado, né? Mas se você prefere que as rolagens sejam feitas no próprio Discord, existe uma possibilidade também, que é convidando alguns bots para dentro do seu servidor. Na verdade, eu vou convidar alguns bots aqui para fazer tanto a questão da rolagem, quanto a questão para mostrar imagens e também para colocar músicas de fundo, que eu acho muito interessante, né? Eu fiz aqui um artigo, vou mostrar para vocês, com vários bots que eu recomendo, né? Eu vou colocar esse artigo, a gente vai usar ele à medida que eu vou fazendo o vídeo, e eu vou colocar ele na descrição para você poder entrar lá e dar uma olhada também, tá? Então, o que são bots para o Discord? Eles são, na verdade, usuários do Discord que na verdade são computadores. Então eles têm alguns comandos que a gente pode interagir com eles e eles fazem uma ação específica, né? Então tem um bot voltado para tudo, para facilitar todo tipo de questão. O primeiro bot que a gente vai chamar, eu acho que é o mais importante para jogar o RPG no Discord, né? É um bot para poder rolar dados. E aí tem alguns bots aqui que fazem esse trabalho pra gente, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faria para jogar um RPG via Discord, tá? E aí existem duas formas. Você pode jogar dentro de um servidor que já existe, né? Por exemplo, aqui o Taverna, você pode entrar numa sala de voz aqui e rolar os dados em algum outro chat específico para isso, ou você pode criar um novo servidor para cada mesa diferente, que aí vai ficar tudo organizadinho e tudo mais, né?
vai depender do seu gosto, vai depender do que você prefere, né? Eu vou criar um novo servidor aqui simplesmente para mostrar como eu convido os bots e tudo mais para dentro desse servidor. Eu acho que vai ficar mais explicativo também. Então eu clico aqui nesse mais, e aqui nesse mais é onde você também vai adicionar novos servidores. Eu vou deixar aí o servidor da taverna, né? E um outro servidor do RPG Mestre dos Magos, que é um servidor muito bacana para jogar RPG, para você achar mesas, conhecer pessoas novas, né? Eu entrei lá há um tempo atrás e o pessoal é uma comunidade muito bacana mesmo, né? A taverna você pode achar também, a gente joga RPG lá, mas o foco não é tanto RPG assim, a gente joga outros jogos como Dota, LoL, PUBG e vários outros jogos, né? O RPG entre eles, mas aqui a gente inclusive tem um chat aqui de quero jogar RPG, de recrutamento para RPG, mas não é o nosso foco principal. Mas para você entrar no servidor desses, o que você vai fazer simplesmente é pegar um link, né? E você vai clicar aqui em entrar um servidor e colar esse link aqui e clicar em juntar-se. Aí ele vai aparecer nessa barrinha da esquerda aqui, tá bom? Igual o meu tá aqui. Para criar um novo servidor, aqui também você vai clicar nesse mais e vai em criar um novo servidor, né? Então vou aqui, RPG no Discord, dados críticos. Vamos colocar aqui a região do servidor também, né? Recomendo que coloque mais perto aí de onde você mora, né? Geralmente vai ser Brasil mesmo. Você pode colocar uma imagem também do servidor. Você pode convidar pessoas, usuários que são os seus amigos aí no Discord, tá? No momento eu não vou convidar ninguém, não. Vou simplesmente fechar. E aí o nosso servidor já vai estar aqui, ó. Ele já vem sempre com um canal de voz geral e um canal de texto geral ali feito, né? Agora a gente vai convidar os bots para o nosso servidor. Para fazer isso, né, você vai precisar do link de convite do bot. E aí eu já deixei aqui no nosso tutorial. Eu coloquei aqui alguns bots que eu recomendo, né? Geralmente o que eu recomendo, o principal, vai estar em cima e depois alguns alternativos se você não gostar do principal. O que eu uso, geralmente, quando eu vou jogar RPG via Discord, é o Rollem. Para convidar ele para o seu servidor é bem simples, né? Você pode entrar no site dele para ver mais informações, ou você pode clicar no link de convite que também vai estar no site, mas eu já deixei aqui. E você vai ter que logar com sua conta do Discord aqui no seu navegador. Pode ser feito no navegador do celular também, tá, galera? Não tem problema. E aí você vai clicar aqui e escolher um desses dois servidores, tá? O servidor que a gente acabou de colocar ali é o RPG Discord Dados Críticos. Então eu escolho ele ali e autorizo que esse bot entre no meu servidor. Eu vou ter que mostrar aqui que eu não sou um computador, né? Ele vai autorizar, e aí se a gente, depois de autorizado, entrar lá no nosso servidor e ver os usuários dele puxando para o lado, o nosso Rollem Bot já vai estar ali. E aí como é que eu faço para usar o Rollem Bot, né? Antes de tudo, eu tenho que saber quais são os comandos dele. Para isso, eu recomendo que você entre no site dele, tá? No site do próprio bot. E aí vai ter tudo explicado, né? Por exemplo, aqui em Syntax, ele mostra todos os comandos, tá? Mas não é muito difícil. Basta que você entre num chat de texto, no caso do Rollem aqui, e digitar os dados, porque ele nem pede um prefixo, né? Você simplesmente digita lá um D20, ele já rola embaixo para você. O interessante é que ele permite que você use também modificadores e contas matemáticas. Então você pode rolar, por exemplo, 2D20 mais 4. Então quando eu faço isso, ele já vai rolar os 2D20 e somar mais 4, dando um total de 18, né? Então isso permite que você jogue vários sistemas diferentes. Inclusive, Fate, ele permite que você jogue 4DF ali para rolar os dados Fate, né? Então ali ele rolou mais, menos, 0, né? E o 1 foi o total. Então olha que interessante, você consegue jogar ali e permitir que seus jogadores também façam essas rolagens no seu servidor. E aí você pode fazer o seguinte, deixar um canal de texto ali geral para as pessoas conversarem, conversa off-topic, ou então para imagens, né? Você pode separar esses canais. Você pode criar um canal de texto simplesmente para rolagem de dado, né? Então rolagens de dado, então eu cliquei no mais ali, escolhi rolagens de dado, o nome do canal de texto, né? O canal não é privado, todos podem usar, e eu criei esse novo canal. Então aí eu falo para os jogadores fazerem as rolagens só nesse chat aqui. Eu posso também criar um chat para imagens, né? Para quando os jogadores ou o mestre quiser mandar aí uma imagem explicativa, né? Posso colocar aqui off-topic e eu posso organizar aí da maneira que eu quiser. Então, em relação ao bot de rolagem, é muito simples, vocês viram aí, né? Isso aqui já permite que você jogue. Mas se você quiser incrementar as coisas ainda mais, você pode ainda chamar um bot para colocar músicas de fundo no seu jogo. Eu acho que isso permite que você coloque ambientação, né? Barulhos de fundo, e crie um clima muito maior, uma imersão muito maior para os seus jogadores. Para fazer isso, a gente vai usar o Disco Bot, né? Um bot brasileiro muito bom, excelente, e ele permite que você use um comando de volume geral. Então você pode ajustar o volume
volume para todos de forma gratuita. Então, da mesma forma, a gente vai clicar aqui no link de convite, tá bom? Vai permitir que ele entre no nosso Discord. Eu vou cortar aqui para não demorar e já volto lá, tá? Então, é muito simples, eu já permiti. Vocês podem ver aqui que o Discobot já tá aqui também, tá? E aí, o que eu posso fazer agora é entrar no chat de voz, por exemplo. E aí, como que funciona o Discobot? Ele funciona um pouco diferente, ele tem os comandos próprios, que eu já deixei alguns aqui no nosso tutorial, tá? Eu recomendo aqui que você faça o seguinte, que você crie uma sala só para os comandos de música, né? Então você vem aqui, né? Música. Então você criou um canal de texto só para digitar comandos de música, tá? Para não confundir muito, não ficar muito bagunçado. Olha que interessante. Ele tem vários prefixos, você pode colocar o D ponto, depois o comando, né? Ou você pode escrever disco, né? Então você vai vir aqui no canal de música, disco, tocar, espaço tocar, dá espaço e você pode colocar tanto um link do YouTube aqui quanto uma pesquisa. Então colocar aqui música RPG Vila, por exemplo. Vamos ver se ele acha aqui. Eu coloquei ali o comando, ele se conectou ao canal de voz, se vocês verem aqui, ó, ele já está dentro do canal de voz. Ele me deu esse tanto de opções aqui. Eu posso digitar um número aqui no chat e ele vai começar a tocar. Então aqui, ó, RPG Música do Dragão, é o 7. Eu vou colocar essa daqui, eu digito 7 e ele vai começar muito alto. Vou abaixar o volume, escrevendo disco. Olha que interessante. O legal desse bot é que você pode abaixar o volume. Tava muito alto, vocês viram, né? Quase estourou aqui meu tímpano. Eu acho que os seus também. Mas você pode usar esse comando para diminuir o volume para todo mundo, né? Poucos bots permitem fazer isso de graça. E aí, é lógico que você pode vir aqui nessa configuração aqui e clicar na pessoa, né? E diminuir o volume dela individual. Só que aí diminui só pra você. Às vezes a música já é alta, então você quer diminuir, você pode fazer isso usando o chat ali. Para desconectar o bot de música, você pode simplesmente vir aqui em disco, sair, né? Ou parar. Ele demora um pouquinho, mas saiu ali, né? E aí existem outros comandos que eu já deixei aqui alguns explicados. Para mais informações você pode entrar no site ali do próprio disco, tá? Eu deixei alguns outros bots aqui alternativos se você tiver interesse, mas só esse disco e essa Mia DJ permitem esse volume geral aí de forma gratuita, tá bom? É importante frisar também que cada bot vai ter seu prefixo, né, diferente, seu comando diferente. O disco, por ser um bot brasileiro, ele vai ter os comandos em português ali, que é disco, espaço, tocar, ou então ponto D, tocar. Mas outros bots, né, por exemplo a minha DJ aqui, ela vai ter comandos em inglês, então é MD, ponto de exclamação, play. E aí funciona quase da mesma forma, né, basta você dar uma lidinha lá que você vai entender. Por último, né, para incrementar mais ainda, eu recomendo usar um bot para imagem, né. Como assim bot para imagem? Não daria para eu ir no Google lá, pesquisar a imagem e colocar aqui? Daria, né, mas dentro do Discord às vezes fica saindo e entrando, atrasa muito. Então existe um bot, né, que eu recomendo desse Zephyr aqui. Vamos lá, vou colocar ele aqui, né? Chamar ele lá pro Discord e aí eu vou cortar. Então voltei aqui, adicionei o Zephyr já, ele já tá aqui, ó, Zephyr Bot, e a gente pode já começar a usar ele. Para usar o Zephyr, né, eu vou criar um chat de imagens aqui, vamos ver os comandos dele, né. Ele funciona de um modo muito simples, você pode vir no próprio site do Zephyr e ver quais os comandos que ele tem. Para usar o Zephyr, a gente vai usar o prefixo, o comando dele, né, ele vem de fábrica como esse cifrão aqui do dinheiro. Então você vai colocar aqui cifrão, né, IMG, e colocar uma palavra que você gostaria de pesquisar. Então floresta, né, ele vai procurar por essa imagem no Google, né, e vai retornar para você. O interessante é que ele tem aqui esses emoticons embaixo, em que quem pesquisou pode ir navegando através daqui. Então se você clica, ele vai pesquisando através do Google por imagens relacionadas à floresta, aquela palavra-chave que você fez, tá bom? Então isso faz com que você tenha aí uma mobilidade muito maior para colocar imagens e pesquisar elas dentro do jogo. Se você não tem interesse mais, você pode clicar aqui, ele apaga aquilo ali. Se você está achando muito difícil digitar toda hora esse cifrão, você pode mudar o prefixo. Você vai digitar ali prefixo, né? E ele vai dizer que o prefixo atual é esse. Você pode mudar e colocar um prefixo, por exemplo, de algo que fica mais fácil para você, talvez um ponto, né? E aí ele mudou o prefixo para o pontinho. Então se eu coloco ponto imagem e coloco ali agora castelo, ele vai pesquisar para mim a imagem de castelo. E aí eu tenho que ter uma noção de que se eu mudei o prefixo, todas as imagens, né, todos os comandos, na verdade, eles vão funcionar com esse novo prefixo que é o ponto e não mais aquele
antigo, tá bom? É basicamente isso. Com isso aqui você já consegue fazer uma partida muito interessante aí no seu Discord, tá? Colocar as rolagens de dados, você já consegue colocar música de fundo e imagem. E aí talvez você possa estar se perguntando, pô, mas e combates? Não vai ter o grid, não vai ter ali os quadradinhos para eu contar? Como é que eu vou fazer os combates? Nesse caso, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui, listado e também na descrição, que eu falo de um guia, né, de como fazer combates no modo de teatro da mente, que é um modo bem antigo de se fazer combates no RPG de mesa, né? E vários sistemas têm esse modo de teatro da mente como o padrão. Esse tipo de combate ele permite uma flexibilidade muito maior para você fazer combates através da descrição, sem usar ali as miniaturas e sem usar o grid. E aí você pode usar as imagens aqui para simular e tudo mais o cenário e os personagens, os inimigos. Então eu recomendo que você dê uma olhada lá também. Outra coisa que você pode estar se perguntando é em relação às fichas dos personagens. Nesse caso, as fichas elas ficam físicas mesmo. Você pode criar um chat aqui para colocar as coisas das fichas, né, das pessoas, para cada jogador, para cada personagem, mas eu não recomendo tanto. O que eu geralmente faço é ou criar um Google Drive e as pessoas fazem a ficha lá no Google Drive, ou ela faz a ficha física mesmo no papel e manda pro mestre, o mestre revisa, faz uma cópia ali e eles vão jogando a partir disso, né? E tem que ter confiança também, gente. RPG sem confiança, achando que um tá jogando contra o outro, é algo muito ruim, assim. O RPG ele funciona mesmo quando trabalha em equipe, seja entre os personagens, os jogadores ali, mas entre eles e o mestre também. A confiança é essencial e trabalho em equipe também. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tem alguém aí que não joga RPG porque não tem com quem jogar e fala assim que não tem Roll20, não tem como rodar, o Discord já dá pra fazer isso. Passe esse vídeo pra essa pessoa, tá? A intenção desse vídeo aqui é popularizar esse hobby, gente. Tem muita gente que não joga porque acha que não tem as condições ideais. E a gente vê aqui que é muito simples de fazer. Vamos então divulgar esse conhecimento aí para que cada vez mais pessoas passem a jogar e ter acesso a esse hobby tão impressionante que é o RPG, tá? Espero que tenha ajudado. Divulgue aí, galera. E não se esqueça de conferir os outros vídeos. Tem bastante vídeo aí. É muito interessante. Vou fazer vídeo mais para iniciante, né? Também para ajudar esse povo aí a ingressar no RPG de mesa. E até mais.